Olá, pessoal! Aqui quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Agora vamos conversar com o cartomante, oraculista, candomblessista Tiago Tavares. Nós vamos falar, na verdade, sobre quando será que o baralho cigano está passando uma mensagem da espiritualidade. Ok? E aí, Tiago, tudo bem? Olá, José. Olá, pessoal. Mais uma vez, depois de um tempinho aí afastado, estou aqui de 7 volta. anos, né? 7 anos da nossa primeira entrevista, mas antes dessa entrevista, depois da sua primeira entrevista no canal, a gente fez lives. Lembra que a gente tinha uma live? Nós tínhamos uma live mensal, lembra? A gente fez algum tempinho, daí nós paramos. Nós fizemos no Instagram também recentemente, não foi? Ah, eu não lembro. A gente sempre tá fazendo alguma coisa, mas assim, como entrevista no canal mesmo, há 7 anos atrás. Por 7 anos atrás. O número 7 bem anos. cabalístico. Você nem tinha filhos, não era casado, nada, né? Não. E há 7 anos atrás eu estava com pelo menos uns 15 quilos a menos. Ah, eu também. Estava com mais. Mais a menos, no caso. Ah, sim. Tiago, a gente estava debatendo aqui sobre o que nós iríamos falar. Daí você sugeriu um assunto bem interessante que quando a gente fala de baralho cigano, muita gente já já liga a espiritualidade, né? Ah, saiu a torre, é uma mensagem espiritual, saiu o cão, é o anjo da guarda e tal. E essa que é a questão, porque nem sempre... Não, a questão é como diferenciar quando o baralho está falando por si próprio ou quando a espiritualidade está usando as cartas para se manifestar. E vamos falar alguns significados, né? E de quais cartas a espiritualidade pode ser representada aqui no Lenormand. Esse assunto é um assunto bastante polêmico, né? Você sabe que a gente já teve algumas situações em relação a isso, porque eu tenho opiniões que não são muito convencionais, entre aspas, nesse meio que utiliza baralho cigano e com religiosidade. Porque, você disse aí na apresentação, eu sou iniciado no candomblé, só que tem um porém. Na minha concepção, orixá não fala através de cartas. Sim. Existe a corrente brasileira do baralho cigano que liga entidades, né, ao baralho cigano. Entidades eu até entendo, até aceito e até acredito e muito nisso, mas orixás não. Então a gente vai se ater aqui à questão de entidades. Primeiro de tudo, só para quem não conhece, para quem não sabe, está entrando aqui, começou agora, qual que é a diferença de um orixá? A gente está falando de Umbanda e Candomblé. Qual que é a diferença do orixá para uma entidade? Vamos lá. Orixás, forças da natureza divinizadas, tá? Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Oxum, Oxalá, esses são os orixás. São as forças da natureza divinizadas, ou ancestrais divinizados, né? Obviamente, africanos, nigerianos. Entidades são os caboclos, né? Sete Flecha, Pena Verde, Cabocla Jurema, os Exus, né? Pombagiras, Maria Padilha, Tiriri, Tranca-Rua, Maria Mulambo, Pombagira Cigana, Preto Velho, Boiadeiro. São espíritos de pessoas. As entidades são espíritos de pessoas que tiveram vida terrena, tá? Todas as entidades que incorporam hoje na Umbanda passaram por essa terra, tiveram vida aqui, tá? Orixá não. Orixá não. Orixá, porque assim, existem correntes que acreditam que os orixás são ancestrais divinizados, né? Por exemplo, Xangô, que é o orixá ao qual eu sou iniciado há praticamente 12 anos, ele foi um rei na cidade de Oió, na Nigéria, há tempos aí arcaicos, entendeu? Então ele teve uma vida realmente e foi divinizado, foi alçado aí a orixá, entendeu? Ogum também dizem que foi um ancestral realmente divinizado. Oxóssi, né, que é o rei da nação Queto, na qual
eu sou iniciado, que também teria sido o herói fundador da cidade de Quetu, que deu origem à nação de Candomblé Quetu no Brasil. Enfim, a gente acredita que os orixás são as forças da natureza divinizadas e alguns passaram por essa terra e são esses mitos do herói fundador, entendeu? Uhum. Como Oxalá foi o fundador de Ilé-Ifé e etc. Então, assim, a grande diferença é que os orixás, eles estão acima das entidades, entendeu? As entidades, porque a Umbanda funciona assim. Tem Oxalá, né, que é o Deus Supremo da Umbanda, e abaixo de Oxalá tem todos os outros orixás, e abaixo desses orixás tem as entidades. Na Umbanda se trabalha com entidades para os orixás, entendeu? Entendi. E o Candomblé é o inverso, não tem entidades, é só orixá. Tá bom. Entendeu? Quando aí você falou assim que você até aceita que as entidades se comuniquem com o baralho Lenormand, ou agora tem uma moda de vários baralhos com temática das entidades, né? Você acha que é possível que tenha essa conexão? Acredito que sim, por quê? Por terem vida terrena, né? E por estarem mais próximo de nós, por vibrarem numa sintonia, numa faixa vibracional mais próximos que a gente, tá? Então, teoricamente, tudo que a gente conhece hoje em relação à nossa vida do cotidiano, as entidades sabem o que é, entendeu? Então, é mais fácil para uma entidade se comunicar através do baralho do que uma energia ancestral de milhões de anos se comunicar por um baralho, por exemplo, entendeu? Essa é a minha visão particular. Quando eu quero falar com o orixá, eu recorro ao meu jogo de búzios. Eu não recorro a baralho. Entendeu? Tá. E a escola brasileira tem muito disso, né? Eles elencaram cada carta a um orixá. Cada carta não, a maioria. Acho que nem a maioria, mas uma boa parte Algumas. ali. E assim, de certa forma, não queria que a gente tem o baralho Deus da Aruanda e tal, mas não sei se de certa forma essa associação é bem, não sei se é simplória, não queria usar essa palavra, mas por exemplo, Iemanjá, navio. Por que será, né? Daí tem o Exu, o cavaleiro, que está abrindo os caminhos. Então, assim, de certa forma é bem literal, né? Oxum é lírios? Oxalá os lírios. Tem certeza? Não, Oxalá é o sol, né? Oxum é os lírios. É os lírios, né? Então, assim, de certa forma é bem literal, né? Caminhos, Ogum, Oxóssi, árvore. Mas você não acha que durante tanto tempo agora a escola brasileira já tem uma tradição, a escola brasileira já faz parte da cartomancia? Não tem como, sei lá, eu acho assim, se não fizesse sentido, se não desse certo, acho que teria se perdido no tempo. Mas a gente vê que consiste e se mantém. Você acha que não que seja até os orixás falando, mas você não acha que é ou não alguma forma de comunicação? Eu não desacredito que seja, tá? Não desacredito. Agora, o que eu não aceito é, por exemplo, apurar a cabeça da pessoa para descobrir o orixá através de baralho. Aí, para mim, não dá, entendeu? Que tem toda uma tradição e um esforço para você conseguir uma grande jornada dentro da religião. Exatamente. Okay. Entendeu? É uma pesquisa muito mais apurada e profunda do que virar cartas. Muita dedicação também, né? Quando a gente está falando dos orixás, que nem você disse, de identificar qual é a cabeça e uma mensagem do orixá, pelo que eu conheço, são 7 anos de dedicação, raspagem de cabelo. Isso aí já faz parte, a raspagem já faz parte do processo iniciático, né? dentro do candomblé. Porque o candomblé é uma religião iniciática e hierárquica, né? Para você realmente participar
de acordo com o seu tempo dentro da religião, você precisa ser iniciado, né? Então, antes da iniciação, você é vedado, você não é excluído da religião, mas você é vedado de praticamente todos os rituais, porque você só pode participar daquilo que você vivenciou, entendeu? Se você, por exemplo, você não é iniciado, você não pode ver o processo de iniciação de uma outra pessoa. Uhum. Se você não tem obrigação de ano pago, você não pode ver a obrigação de ano de uma outra pessoa. E assim sucessivamente. Né? E quando a gente está falando agora da sua religião, você é candomblessista, né? Você é candomblessista, eu sempre acompanho o Umbandista, candomblessista, lives no YouTube e tal. E eu não sei se eu posso chamar de substituição. Você é um que usa bastante baralho cigano e o tarô. Né? E você raramente, não sei se é raramente, mas você usa poucos búzios nas consultas. Você usa mais os oráculos de cartas. Não queria te dizer substituição, mas eu queria saber se os sacerdotes, mãe de santos, pai de santos, estão incorporando cada vez mais o baralho cigano na religião. Porque para eles, teoricamente, o baralho cigano é mais fácil, né? E é mais rápido do que você pegar um búzio, né? Porque não é só pegar o búzio, balançar e jogar. Tem que rezar, entendeu? E as pessoas, elas querem mais imediatismo, entendeu? Eu não uso búzios nas minhas redes sociais. O meu jogo de búzio é estritamente para minhas consultas dos meus clientes ou das pessoas que se cuidam comigo. Né? E eu não uso búzio para estar fazendo previsão de vida cotidiana. Para isso eu tenho tarô e baralho cigano. Eu, Thiago de Xangô, uso os meus búzios para analisar vida espiritual e identificar alguma situação que precisa ser resolvida na vida da pessoa, entendeu? Eu não uso búzio para fazer previsão de vida cotidiana. Então, para mim, é bem específico essa separação. E, Thiago, a gente começou a live falando assim, a gente já viu bastante gente, e quando sai algumas cartas do baralho cigano, sempre fala, é um recado da espiritualidade. E parece que taxa aquelas cartas, que tudo que quando aparecer ali é um recado da espiritualidade. Isso tira um pouco da autonomia do próprio sistema oracular, né? Talvez o baralho não queira... Oi? Total. E talvez o baralho está querendo falar que a torre simplesmente é um prédio, é um apartamento, e você está colocando uma mensagem espiritual ali. Como identificar? Porque a gente sabe que a cartomancia, apesar de tradicionalmente não ter ligação com religião, muita gente coloca religião e espiritualidade ali dentro. Então, como que quem está começando saber distinguir uma intuição, um sopro no ouvido, do que realmente a carta está falando? Tem alguma dica? Bom, vamos lá. Essa questão também é bastante polêmica, tá? Porque eu, Thiago, eu sou adepto, sempre fui, da pessoa estudar. Você quer aprender a jogar? Você vai estudar. Essa questão de ficar jogando por intuição, jogando que a cigana encosta e fala, porque a cigana que joga isso aí, sinceramente, na minha cabeça não entra, tá? Para mim, eu jogo porque eu sei jogar. Eu não preciso receber entidade para jogar, não. Uhum. Tá? Então, eu jogo porque eu aprendi, me esforcei e aprendi a jogar. Agora, o básico do baralho de qualquer oráculo é a pergunta que é feita. Se você não fez pergunta relacionada à espiritualidade, se cair, por exemplo, você está fazendo uma pergunta sobre trabalho. É isso que acontece na maioria dessas pessoas que jogam baralho cigano nas redes sociais hoje em dia. A pessoa faz uma pergunta sobre trabalho, aí sai a carta, é uma mulher, tá? Uma mulher está lá na rede social, faz uma pergunta sobre trabalho. Aí sai a carta da cigana. A pessoa que está lendo diz o quê? Que é a pombagira que está falando isso, quando, na verdade, isso aqui está representando a própria pessoa que está fazendo a pergunta. Não tem nada de pombagira. Não tem nada de pombagira aqui. Tá? Então, são essas coisas que, ao mesmo tempo, banalizam tanto a religião quanto o baralho cigano. Porque não é real essa questão de qualquer carta e sobre qualquer pergunta é pombagira respondendo, é Exu respondendo, porque não tem sentido isso, não existe.
Entendeu? Além de você diminuir o próprio oráculo, você acaba banalizando toda uma religião. Sim, entendi. E quais são as cartas que você acha que é uma armadilha fácil aí quando as pessoas estão iniciando e coloca tudo como espiritualidade? Vamos lá. Eu acho que a torre, chicote. Ó, principalmente a torre, chicote, tá? A gente tem aqui, ó, também que as pessoas gostam muito, ó, caixão, entendeu? Eu, para te falar a verdade, primeiro de tudo, se a pergunta não for ligada à espiritualidade, a gente precisa, por isso que eu falo da necessidade do estudo, da importância de se estudar, porque você precisa ter um bom repertório sobre cartas. Torre não só fala sobre espiritualidade, né? A gente pode ver aqui uma repartição pública, a gente pode ter aqui um prédio, a gente pode ter aqui um banco, a gente pode ter aqui uma torre de comunicação. Então, você precisa ter um repertório elástico, entre aspas, para você conseguir adaptar a sua resposta à pergunta que está sendo feita. Porque se uma pessoa me pergunta sobre trabalho, sai a carta da torre, eu vou dizer que é espiritualidade, tá, a coisa fica fora do contexto. É ou não é? Sim, claro. A torre e o chicote também, né? Também tem essa questão do chicote ser... feitiço, magia. Isso, eu estava esquecendo essa palavra. Que quando a gente fala de baralho cigano, para parecer feitiço, né, é um pulo, né? Ah, é tudo. É tudo, é feitiço, ou é pombagira, ou é devendo trabalho, sabe? E quando a gente vê chicote, a gente vê o chicote em si é um instrumento de coerção, é um instrumento de força, é um instrumento que impinge dor, né? Porque o chicote é usado, infelizmente, na época da escravatura, para açoitar, para botar o escravizado sob ali o jugo do feitor, do senhor de engenho. No circo, os domadores usam um chicote para dominar as feras, os animais, enfim. Isso aqui chicote é uma arma, né? É uma arma. E não é simplesmente isso aqui, não é basicamente a situação de feitiço. O chicote é uma arma e é uma carta que fala também de repetição, né? Que o chicote você bate, ele bate e volta. Então, existem situações repetitivas na vida da pessoa que são representadas pelo chicote. Chicote é um instrumento de força também, tá? Quem tem o chicote na mão tem uma proeminência sobre o outro. Então, assim, o baralho cigano é muito mais do que feitiço, do que pombagira, do que essas coisas da espiritualidade que as pessoas reduzem muito, né, nessas lives aí das redes sociais. O que você acha que o pessoal tem esse cacoete, assim? Você acha que é falta de informação? Ou, não sei, o que você acha, assim? Porque a gente tem uma tradição, principalmente no Brasil, que cartomancia é dom, né? Que você abre ali a carta e acabou. Daí vem uma vozinha, uma pequena voz, vai falar no seu ouvido, e se você não ouvir essa voz, as pessoas inventam que está intuindo, né? Daí pensa alguma coisa, a primeira coisa que vai na cabeça, já coloca na espiritualidade no meio, né? Sim. O que acontece? Espiritualidade, cartomancia, elas podem estar ligadas, como eu acredito que estão, mas para você ser um bom cartomante, para você ser um bom oraculista, você precisa estudar. Você ter uma sensibilidade, você ter uma espiritualidade, uma entidade, um mentor, enfim, que te auxilia, é um plus a mais, como eu costumo falar. Né? Eu já falei isso aqui no seu canal repetidas vezes. O fato de você aprender a jogar, além de te dar muita segurança, é muito mais honesto da sua parte do que você ficar atendendo cliente, entrando numa que você está tendo intuição, porque eu jogo com intuição, você não sabe o significado. Eu já vi lives de pessoas famosas, tá? Que são comuns na televisão, de se ver na televisão, que não sabe o nome das cartas. Gente, eu já vi isso, e não são pessoas realmente famosas. Confunde a criança com um anjo. Eu já vi gente famosa que até lançou baralho já. Os lírios com as flores com lírios.
Tem um baralho que eu até tenho aqui, alguma coisa aromático, eu não lembro o Eu nome, sei, eu você tenho sabe qual é? também. Então, Uhum. naquele deck, a chave segura numa mão. E a Sim. bênção da pessoa falava que aquela carta se chamava a mão de Deus. Olha só, a mão de Deus. Uhum. Quando, na verdade, é a carta da chave. Pois Entendeu? é. Então, assim, isso para mim resvala, tá? Até numa má intenção, porque eu não posso acreditar que uma pessoa que se predispõe a ir para a rede social, a ir para a televisão, não saber basicamente o nome do objeto, enfim, do oráculo que ela está manipulando ali. Eu não consigo, não passa pela minha cabeça uma situação dessa ser simplesmente fazer por fazer. Não, ali para mim há uma intenção. Eu não vejo como sendo simplesmente fazer por fazer, não. Você acha que ali seria charlatanismo mesmo? Ah, mas as pessoas querem mostrar um poder, querem intimidar, entendeu? Isso tudo visando dinheiro, claro, né? Óbvio. Porque você faz uma consulta ali na rede social. Se a pessoa se encantar com o que você falou, ela vai te procurar e você vai cobrar, que você não vai, ninguém vai jogar de graça, né? Então, Uhum. isso aí também hoje em dia, a maior propaganda que tem nesse meio de oráculo é a rede social. Pois é. E a rede social, por exemplo, canal em YouTube, eu lembro que quando começou aquela questão de muita gente começar a fazer tiragem coletiva, sabe? Eu Sim, lembro que na época eu cheguei até a fazer uma tiragem coletiva no canal Sorte Lenormand e e nunca foi o objetivo do canal, né? O objetivo do canal é um canal para cartomantes. E quando se trata de tiragem coletiva, você abre para todo mundo que está querendo um conselho e para tiragem coletiva é para quem atende, né? Para quem sim. atende, é bom para quem atende. O canal Sorte Lenormand é um baralho, é um canal para cartomantes, então não é o público que consome a cartomancia. Daí eu peguei e fiz umas 2 tiragens coletivas. No meu canal é a que mais tem visualização. Acho que a última vez que eu vi estava mais de 100 mil visualizações. Na época, quando começou essa moda, eu tive certo preconceito, mas agora eu mudei a minha visão. Eu acho que cartomante é uma pessoa que tem que pagar conta, como qualquer um. E o YouTube, na verdade, quando faz uma tiragem coletiva, é apenas um conselho. É apenas Sim. um conselho, é apenas uma forma de o cartomante mostrar o seu trabalho e de focar, de a pessoa que se interessar, querer alguma consulta mais personalizada, entrar em contato. Então, eu acho que hoje isso é bem válido. Desde quando que o cartomante mostre assim, olha, é um conselho, é um direcionamento, não é uma coisa taxativa. Sim. O que você acha dessas tiragens coletivas? Inclusive, eu fiz muito no meu canal, tiragens coletivas, muito. Eu lembro que até que eu É, falei, faz. Eu fui um dos entusiastas, né, que pedia para você falar, fazer isso, não sim, foi? foi. Eu fazia muito, tá? E realmente as pessoas dão feedback, dão retorno, mas aquela coisa, né? Eu sempre falo que as cartas apontam tendências e não sentenças. E além disso, um ponto importante que você tocou aí é que cartomante precisa pagar conta. Oraculista também tem aluguel, tem água, tem luz, tem comida, tem filho para criar. Então a gente precisa dissociar essa história de que oráculo é caridade. Não, não é não. Sim, é Tá? verdade. Cartomancia não é caridade. A cartomancia não está vinculada a religião nenhuma. Então, assim, se você procurar uma pessoa, não peça para ela fazer de graça para você o trabalho dela. A não ser que ela queira, entendeu? Porque é muito comum as pessoas ficarem. Já foi mais, né? Hoje nem tanto. Mas eu já cansei de receber mensagem de pessoas me pedindo para ou fazer a primeira consulta de graça, ou responder uma pergunta de graça, entendeu? E eu acho assim, Sim. não tem sentido isso. Eu acho que chega até a ser um desrespeito com o próprio profissional, porque ser cartomante, ser tarólogo no Brasil é uma profissão regulamentada.
Se você quiser pagar seu INSS como cartomante, como tarólogo, você vai pagar quando atingir lá um tempo, que eu não sei qual é, você vai se aposentar. Então, é um trabalho, e as pessoas precisam encarar isso como um trabalho. Uhum. E como a gente entra naquela questão, como trabalhadores, tem ótimos trabalhadores, tem pessoas que levam com a barriga. Isso em qualquer área, de medicina, cartomancia. E nesse tempo que eu estou na área oraculística, de oráculos, eu comecei com o meu canal, acho que em 2014, quando eu comecei a estudar e tal. Eu vi que, de certa forma, fazendo um balanço geral, eu posso estar errado, né? Porque eu tenho tanto contato com consulentes, eu acho que a cartomancia cresceu e ganhou mais respeito, você não acha? Você acha que tá igual? Eu consigo ver esse negócio de questão de mais respeito. Bem, como eu disse, eu não atendo consulente, mas atendo cartomante, com a loja Sorte Lenormand. Quando a gente começou com a Sorte Lenormand e fazer baralho no Brasil não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa cara, e a gente é uma loja pequena, de certa forma, a gente precisava elevar os preços, e se você comparar, não sei que hoje está um pouco mais caro, né? Mas quando eu vejo algum baralho importado, a Sorte Lenormand acabou tendo os preços de importado. Isso é a questão. E muita gente, nossa, mas seu baralho é muito caro, tá um preço de importado. Eu não vejo mais essa reclamação, sabe? Eu vejo que agora a Sorte Lenormand tem vários baralhos temáticos, o pessoal compra e não vê nunca mais. Nossa, muito tempo que eu não ouço. Mas R$90, mas isso é um baralho importado. Então eu vi que, pelo menos com os cartomantes, a gente conseguiu impor respeito devido ao nosso trabalho e tal. Mas muitas às vezes vem bastante pessoas querendo tirar carta comigo, e eu vejo que mudou. Eu sinto que está um pouco melhor. Agora você que está lidando direto, você acha que não? Como eu falei para você, essa questão das pessoas confundirem diminuiu bastante, tá? Agora, tem outra coisa também. A internet se disseminou muito no Brasil. E a internet, como todo meio de comunicação de alto alcance, ela tem pontos positivos, tem pontos negativos, né? O positivo é que expandiu muito essa questão de cartomancia, entendeu? Se tornou mais fácil você conseguir comprar baralho, você comprar livros para você estudar. E, por um outro lado, a parte negativa é realmente essa banalização que se faz com os oráculos. Porque se você entra em qualquer plataforma hoje em dia, você vai, de 15 vídeos que você vai ver, 13 é gente jogando. Né? Então, e aí você percebe claramente quando a pessoa sabe jogar ou quando a pessoa não sabe jogar. Ela está ali ludibriando quem está assistindo para tentar tirar alguma coisa. Dinheiro, né? Claro. Então, assim, por um lado foi muito bom, mas por outro, infelizmente... A gente estava com uma pauta X e a gente foi para Y, voltando para a espiritualidade. Mas, Thiago, assim, vamos supor, eu sou cartomante, eu tenho minha cigana se chama, vamos supor, Madalena, ela me ajuda, eu tenho meu altarzinho, eu faço oferendas para ela e eu atendo cartas, né? Daí a gente está falando assim que muita gente taxa algumas cartas assim como espiritualidade. A magia com o chicote, a torre, o cão com o anjo da guarda, já vi bastante. Deixa eu ver outros. Cavaleiro com Exu? Não, sim. O caixão tem bastante. Enfim. Mas como que eu vou saber quando é a espiritualidade falando comigo e quando é o baralho? É uma coisa bem particular, a pessoa tem que se treinar para saber disso? Eu só posso falar por mim, né? Claro. Uhum. Então, vamos falar sobre como você aprendeu. Bom, aquilo que eu te falei da pergunta. Se a pergunta é direcionada à espiritualidade, as cartas que caírem ali, elas vão me direcionar para uma pergunta ligada para uma resposta ligada à espiritualidade. Agora, quando eu estou jogando, que não tem pergunta, porque geralmente quando a pessoa chega para mim, a gente vai jogar,
tanto presencialmente como online, eu sempre abro as cartas sem pergunta nenhuma para saber o que o jogo vai mostrar ali inicialmente, tá? E, de acordo com a minha experiência, né, e também com a minha intuição, eu vou ver ali a vida pessoal, particular, trabalho, etc, etc. Mas se eu vejo algumas combinações e aquelas combinações já me acendem uma luzinha, eu já entendo que aquilo ali tem um ponto de espiritual, tá? O que eu posso dizer para você? Algumas cartas que, em conjunto, para mim, mostram que existe algo de espiritual na vida da pessoa. Vou mostrar para você. Ó, Torre, Caixão e Urso, tá? Tanto em pergunta de espiritualidade, quanto eu estou abrindo carta no geral. Se sai isso aqui para mim, isso é um recado da espiritualidade, que existe obsessores, que a vida da pessoa tá tendo, a pessoa está tendo perdas devido a questões espirituais, dificuldades impostas na vida da pessoa por questões espirituais, ó, Torre, Cruz e Urso, Torre, Cruz e Lua, tá? Torre, Cruz e Ratos, tá? Ou simplesmente, quando não tem a torre, tem a lua, tem a cruz e tem os ratos, por exemplo, tá? Ou tem o caixão. Então, é a combinação das cartas e o local onde elas aparecem na mesa de jogo que, para mim, denota a mensagem da espiritualidade. Legal, boas combinações. A Lua também é outra carta bem mística, né? Que quando cai, assim, o pessoal sempre também fala de bruxaria e de... Mas eu percebo que quem associa a Lua do baralho cigano à magia e etc. é quem sabe de tarô, tá? Porque quem não sabe de tarô aponta isso aqui apenas como honrarias, né? Que é a palavra que vem em 99% dos livretos de baralho cigano. E o significado da lua no tarô é completamente diferente da lua do baralho cigano. E na lua a gente também não vê só magia, a gente vê espiritualidade, a gente vê mediunidade, a gente vê saudade, tá? A gente vê reconhecimento, isso tudo. É a mesma coisa do chicote, é uma coisa da torre. É verdade, é verdade. Outra carta também que fala bastante de espiritualidade é a própria cruz. Sim. Né? A própria cruz eu sigo, tá? A escola brasileira, porém eu não faço associação das cartas com os orixás, mas eu sigo a escola brasileira de baralho cigano. A cruz, para mim, ela sempre vai denotar uma vitória, uma superação, mas essa superação e essa vitória, ela sucede um período de desafios, de grandes problemas, de grandes percalços que a pessoa vai passar até conseguir essa superação, até conseguir suplantar essas dificuldades, tá? Então, assim, quando sai a cruz em determinadas situações, eu já sei que é um período complicado, mas que a pessoa vai conseguir sair da situação, vai conseguir resolver, porém, vai passar por grandes desafios. Não é uma vitória simplesmente vencer por vencer. Uhum. E também tem toda essa carga de espiritualidade também, ligado à cruz. Vou fazer uma pergunta aí. Magia, consegue ver nas cartas? Magia que você fala feitiço? Feitiço. É endereçado? Sim. Uhum. Ó, vou te mostrar umas combinações que para mim é magia mandada. Ó. Serpente, chicote, lua. Serpente, chicote e torre. Boa. Urso, serpente e torre. Urso, serpente e caixão. Urso, serpente e chicote. Ratos também é uma carta que, associado a essas aqui, por exemplo, no caso a gente tirar a serpente e botar o rato,
também fala de magia de perda, de perda energética, de roubo energético, de energias enviadas para sugar, para retirar a vitalidade, feitiço propriamente dito, tá? Então, assim, são cartas que, em conjunto, a foice também, em associação com aquelas outras cartas, ela também fala de feitiço, porque a foice corta, né? A foice é um instrumento de transformação, e essa transformação pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Depende da onde ela está inserida ali naquele contexto. Uhum. A magia também é um dos tópicos que muita gente pergunta, né? Ah, fizeram magia para mim, como se todo mundo fosse feiticeiro, né? Não, e com outra coisa. E vamos para a situação mais prática. Como se fazer magia hoje fosse barato, né? Um maço de vela você não consegue comprar por quase menos de R$20. Uma vela de 7 dias tem lugar que vende a R$50 aqui na minha cidade. Uma vela. Não, e o pior, assim, que fazer magia demanda tempo e dedicação. Coisa que o tempo está cada vez mais raro na nossa vida. Para você ter uma ideia, eu estudo bastante magia, conheço vários sistemas, magia do caos e tal. E quando eu quero fazer alguma coisa, eu falo, meu Deus, tem que acender vela, meu Deus, eu tenho que fazer isso, meu Deus, tem que fazer aquilo, eu tô cansado, vou dormir. Sabe? Então, assim, parece que parece que todo mundo, as pessoas acham que todo mundo é mago, é bruxo, e assim, que joga uma magia e essa magia pega nos outros com uma facilidade, né? Mas agora, por exemplo, tem isso, mas tem a questão de eu não soltei a magia para a pessoa, mas eu quero que aquela pessoa desapareça e a pessoa é vítima, por exemplo, de muito pensamentos ruins. Isso, a carta, você consegue ver na carta também, não consegue? O quê? Quando, por exemplo, você está sendo alvo de fofocas, de energias ruins, intrigas. Sim. Não O que seja uma acontece? magia. Existem cartas que apontam que você está sofrendo esses ataques espirituais, não necessariamente magia, tá? Uhum. A gente tem aqui, que para mim elas denotam isso. A gente tem ratos, raposa, tá? E lua. Então... Ou lua, ratos e pássaros também me fala que o nome da pessoa tá na roda dos escarnecedores. Entendeu? Entendi. Porque tem uma coisa também. É muito importante a gente salientar aqui que a pior magia que existe é o olho grande, tá? A maledicência. É a língua da outra pessoa, porque palavra tem poder, tá? E outra coisa também, a magia, o feitiço, a macumba, ela só vai pegar se você tiver com o corpo aberto, você der brecha para esse negativo entrar. Porque se você não tiver, não tem macumba, não tem feitiço, não tem nada que atinja você. Então a gente precisa parar de achar assim, fulano fez uma macumba para mim, por isso que a minha vida não está dando certo, quando na verdade a pessoa está passando por aquilo que são consequências das suas próprias escolhas. Uhum. O futuro nada mais é do que as consequências das nossas decisões. Então, se você trilhou um caminho que não condizia com o melhor caminho para você, lá na frente você vai se deparar com a consequência disso. E se não era o melhor caminho, por consequência, você vai passar por alguma dificuldade. Isso não quer dizer que foi alguém que te jogou uma praga, fez uma macumba, entendeu? Entendi. Você já foi alvo de magia? Já. Já fizeram magia contra você? Já. E como você pegou? Como que você se defendeu? Como que você descobriu? Primeiro, pegou? É o seguinte, eu costumo dizer que enquanto existe búzio e bola de farinha, ninguém morre de macumba, tá? Só morre se quiser. Só que o que acontece? Desde os meus 7 anos de idade, eu lido, né, com espiritualidade. Então, eu
Eu fui iniciado no candomblé há praticamente 12 anos atrás, mas desde os meus 7 eu sou envolvido com a Umbanda. Então, eu tenho entidades que me protegem, que me auxiliam, que estão firmados na minha casa, que estão assentados na minha casa. Então, hoje é mais, vamos dizer, entre aspas, difícil eu ser atingido por alguma magia. Mas quando eu, lá no comecinho, quando eu tinha meus 20 e tantos anos, 30 anos, eu tive problemas com pessoas que passaram pela minha vida e que não por razões se afastaram e que usaram de magia para tentar me prejudicar. Mas o intuito da pessoa sempre é maior do que o que realmente acontece. É o que eu falo para você. Macumba existe, macumba pega, sim. Mas se você tiver fé, se você confiar em Deus, ou no Deus da sua compreensão, não importa o nome, você balança, mas cair é muito difícil. Tá? Eu posso dizer por mim. Todas as vezes que me mandaram alguma coisa, eu balancei sim, entendeu? Não vou dizer para você que eu sou imbatível, porque não sou, ninguém é. Agora, me derrubar, não vai conseguir. Uma, porque eu não merecia. E outra, porque eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Orixá, eu tenho fé em Exu, entendeu? Então, a fé é a nossa armadura contra feitiço. Eu não digo que feitiço não existe. Eu acho que as pessoas dão muito mais força ao negativo do que deveria. Porque, assim, se você joga para alguém e fala, olha, existe uma energia enviada para você, assim, 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 assado. Aí a pessoa fica com aquilo, porque fizeram a macumba para mim, porque querem me derrubar, tudo que está acontecendo é a macumba, porque é a macumba. Quanto mais você verbalizar que está fazendo efeito, o negativo vai se avolumando cada vez mais, entendeu? Não sabia disso. Então, quanto mais você propaga que fizeram uma macumba para você, um feitiço, e a sua vida está atrapalhada por causa disso, mais força você está dando para esse negativo. Então, se você foi alertado de que você está sendo vítima de algum feitiço, faz o que você tem que fazer para desfazer esse feitiço e acabou. E como você identificou que você estava macumbado? Emacumbado? Olha, são situações pessoais minhas, tá? Vou te falar, porque eu falei que aconteceu comigo. Eu tenho entre aspas, eu recebo avisos de pessoas falecidas quando tem alguma coisa, ou estão mexendo comigo espiritualmente, ou tem alguma coisa para acontecer na minha família, entendeu? Então, eu tenho essa comunicação com esse mundo invisível. E outra coisa, eu tenho jogo, né? Quando eu percebo que tem alguma coisa estranha, eu venho para o jogo e vou olhar se tem, entendeu? Mas é aquela coisa, eu tenho muita fé naquilo que eu carrego, entendeu? Então, 95% dos problemas espirituais que eu tive, eu mesmo resolvi, entendeu? Com o meu Exu, e entrego na mão dele, ou do meu preto velho, e bola para frente. E quando a situação escapa à minha alçada, eu tenho um Babalorixá vivo, graças a Deus, espero que Deus Oxoguian dê anos de vida com saúde ao meu pai, entendeu? Quando extrapola, que eu não consigo achar ali o fio da meada, eu recorro ao meu Pai de Santo. Ok. Tiago, a gente tem quase 1 hora aqui. Daqui a pouco o programa vai acabar fechando automaticamente a gravação. Sim. Muito obrigado por esse bate-papo, gostei bastante. Vamos marcar o próximo. Vamos marcar, sim, com certeza. Eu que agradeço, quero pedir para os seus inscritos aí se inscreverem no meu canal também aqui no YouTube, Oráculos da Savana, em todas as redes sociais, plataformas. Me dê lá essa força, estou chegando aos 50 mil inscritos. O meu canal também, o primeiro incentivador foi José, que se não fosse por ele eu não teria feito. E estou aí, eu acho que tem 7 anos meu canal no ar, rumo aos 50 mil. Ok. Acho que eu que dei o nome, Oráculo da Savana, não foi? Você que deu o nome também. É verdade. Do canal, do baralho. É verdade. Gente, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Valeu. Um pouquinho, eu vou cancelar aqui.